Bom, pessoal, então vamos iniciar aí a aula de hoje. É, bom, então o que a gente inicia, né, pessoal, de certa forma aí, né, já iniciou um módulo do curso, segundo módulo, né? No caso aqui estamos no módulo específico 1. Então a gente inicia aí hoje pela UC de comandos elétricos. Ele é composto então, por essa UC, né, que eu falei, mas depois vamos passar por termodinâmica, depois dela por mecânica dos fluidos e ao ser maior aí desse módulo, que é instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. E pessoal, vamos começar um pouquinho mais. A gente ainda vai ter um certo nível de teoria, mas assim, bem menos do que o módulo básico, né? Quando a gente realmente pega os fundamentos. Aqui a gente vai ter um pouco mais de pão mão na massa. Não que a gente também não vá deixar de mão um pouco da teoria, pessoal. A gente precisa ter um pouco de conta ali de teoria para poder chegar a algumas conclusões ali, vamos dizer, chegar a algum lugar, né? A gente precisa dessa base ali de fundamento, vamos dizer assim, matemático e físico, para poder, né, entender os fenômenos e entender também a nossa forma até do trabalho aí, de como proceder e ter uma melhor eficiência. Bom, então, pessoal, essa UC de comandos elétricos, ela iniciou, né, dia 4/10, e vai finalizar no dia 13 de novembro. E ela tem 3 aulas presenciais, né? Então, vocês vão ter uma do dia 19, né? Sem ser sábado no outro, né? Que esse agora é feriado, né? Sábado, então, nenhuma escola tem aula. O próximo no dia 26 e o outro no dia 9/11, né? Bom, pessoal, então aí são 3 atividades, eu não vou mostrar para vocês agora e nem vou abordar ela nessa aula de hoje, vou deixar para abordar na próxima aula, tá bom? Próxima aula eu começo já a falar das nossas atividades. Hoje aqui, pessoal, é, o AUC de comandos elétricos, a gente tem que lembrar que é, o sistema de refrigeração, né, ele é um sistema mecânico e elétrico, né? Então tem a parte mecânica, onde tem a transferência de calor, né? Tem a parte de termodinâmica, tem a parte de mecânica dos fluidos, né? Uma vez que eu estou trocando calor entre um fluido e outro, né? No caso aqui, entre o ar que eu quero climatizar e um fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante, então, ele está submetido à pressão, temperatura, né? Então, ele para circular, eu preciso de uma forma mecânica de circular ele, que é um compressor. Por sua vez, para eu fazer o controle desse sistema, ou seja, para acionar o compressor, acionar alguns outros componentes que tem dentro do meu sistema, isso eu estou partindo de um sistema simples, né, pessoal? Eu preciso de um comando elétrico, né? Então, pode ser ali uma alimentação comum, né? Se for um sistema mais robusto ali, que utiliza água, né? Sistema de torre de resfriamento, que é muito maior, aí eu preciso então de um sistema elétrico mais robusto, né? Aí eu preciso de uma bomba d'água, eu preciso então de uma bomba. Para acionar essa bomba, eu preciso de um motor elétrico. Qual a potência desse motor elétrico? Bom, depende do tamanho, depende da complexidade ali do meu sistema, né? Do meu sistema de tiro de torre de resfriamento. Então, eu vou precisar dependendo da potência, se é um motor muito grande, eu preciso de uma grande potência, né? Então, são comandos aí, né? Válvulas. Então, para fazer uma partida desse motor, o que que eu vou usar? Uma partida direta, estrela triângulo. É um motor, então, extremamente grande, então eu vou usar uma partida suavizada, né? Então, para isso, eu vou precisar de comandos. Então, um comando para partir o motor ali, né? Então, os contatores, que vai ser da alimentação até o motor, e também um diagrama de comando, que é os contatores, botoeiras e outros acessórios que tem no meu sistema. Então, eu preciso ter uma noção. Vamos sair da Eletrotex aqui de forma alguma, só que a gente precisa ter aquela mínima noção, né, da parte elétrica, né? Que correlaciona com a parte mecânica, né, da refrigeração. E hoje, pessoal, eu vou falar aí vamos dizer assim, o coração, como eu vou te falar eu vou falar o coração, né, mas o que move a indústria, que é justamente o motor elétrico, né. Tipo, eu acho que todas as partes de um processo industrial precisa de um motor. Então, para o sistema de bombeamento, para algum processo ali de forno, algum processo de mistura. Então, você precisa ali de um motor para acionar um mecanismo qualquer que seja ele. Então, nós vamos falar do motor elétrico mais específico. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá.
Bom, então os motores, pessoal, a gente tem os motores acionados por corrente contínua e por corrente alternada. O de corrente contínua, pessoal, não vou abordar ele porque eles são bem específicos e, sim, um nicho, né, uma demanda pequena e para coisas bem específicas não é o nosso caso, não é o escopo do nosso curso. A gente sabe que a ampla aplicação do motor é o de corrente alternada, né? Então, esses motores, eles são utilizados nos equipamentos industriais, né? Então, que vão exigir, né, longos e constantes regimes de trabalho, né? Então, a gente sabe aí que tem indústrias aí que rodam 24/7, né? Elas não param um minuto no dia, né? Salvo raríssimas exceções em que você vai ter que fazer uma intervenção, né? Ou uma parada de emergência, né? Que uma máquina quebrou, mas no restante, 24/7. Né? Vou dar um exemplo aí das usinas de cana, né? Usinas de cana de açúcar, né? De álcool e açúcar, né? O que que acontece só param essas usinas só param 2 vezes no ano para manutenção. O restante, ou seja, são de 365 dias no ano, apenas dois para manutenção. A fábrica, a indústria para, o restante ela é tocando 24/7. Então, esses motores exigem, né, tem um nível de exigência de trabalho muito grande, né? Bom, e esses motores, pessoal, que são acionados por corrente alternada, a gente vai ver aí, né, por causa do seu tipo de acionamento, a sua física que ele está por trás, ela é mais simples, né, quanto comparado, por exemplo, aos motores de corrente contínua, né? Até por questão de fonte, né, pessoal? Nossa fonte que chega é alternada, né? Então, por exemplo, para passar de uma coisa alternada para contínua, você tem que fazer conversões. Aí você vai ter que apelar para uma parte de eletrônica, né? Retificar sinal, porque é um sinal alternado, é um sinal senoidal, né? Então, você vai sair de uma onda senoidal para uma onda quadrada, vai talvez modular a frequência, enfim, vai mexer a nível de sinal. Então, o nível de complexidade é maior. Você vai apelar então mais para eletrônica. Já um motor de corrente alternada, você não vai ter, assim, pode ter eletrônica sim, mas ele vai ser praticamente eletromagnético. Então vai ser bem mais robusto, né? Então a faixa de velocidade desses motores de corrente, pessoal, ela é imposta pela frequência da fonte de alimentação, onde vai resultar em ótimas condições de funcionamento em velocidades constantes, né? Então aí ela é imposta pela frequência. Então, por exemplo, a frequência que gera energia aqui, o nosso é 60 Hz. A gente sabe que tem outros lugares no planeta que é 50, né? Então, é a frequência aí que vai determinar essa velocidade no meu motor aí. Bom, então, pessoal, esses motores eles podem ser classificados, né, quanto à velocidade de rotação do motor em sincronismo com a frequência da tensão elétrica gerada para o funcionamento. Então, ele pode ser de corrente alternada síncrono ou assíncrono ou por indução. Então, caso também a classificação seja feita pela frequência da tensão elétrica, é, sim, né, esse aqui é pela velocidade de rotação, né? E sincroniza com a frequência. Se for só pela frequência gerada pela redistribuição, ele pode ser monofásico ou trifásico, né? Então aí, pessoal, a gente tem aí os diferentes, né, classificações. Então, do motor de corrente alternada, ele pode ser monofásico, linear ou trifásico. Monofásico, por sua vez, ele pode ser assíncrono ou síncrono, assim como o motor trifásico, né? Pode ser assíncrono ou síncrono. No motor monofásico assíncrono, a gente tem o gaiola de esquilo, rotor bobinado e o rotor maciço. O de gaiola de esquilo, monofásico assíncrono, ele tem um de campo distorcido, de fase auxiliar, de fase dividida, de capacitor de partida, de capacitor permanente, capacitor de dois valores e os polos sombreados. Se for o rotor bobinado, ele é por repulsão, se for o rotor maciço, por esterese. Se for o síncrono, ele pode ser de relutância ou de ímãs permanentes. O linear, pessoal, ele pode ser também por indução ou ímãs permanentes. E o motor trifásico assíncrono, ele pode ser de gaula de esquilo, rotor bobinado. E o síncrono, né, de motores de ímãs permanentes, de relutância, de polos lisos ou polos salientes. Bom, os motores de corrente alternada síncronos, né, então é aquele equipamento elétrico com rotação que pode ser utilizado como gerador, né?
Então, ele converte, né, energia mecânica gerada em energia elétrica, ou como motor, para a realização de trabalho mecânico. Ou seja, quando a energia elétrica ela é convertida em energia mecânica. Então, a velocidade de rotação do motor ela é sincronizada com a frequência da sua alimentação, né? Então, por isso que ele é síncrono, né? Ele sincroniza a velocidade com a frequência de alimentação. Ele não tem essa diferença. Então, esse tipo de motor, pessoal, ele é aplicado para gerar energia de potência reativa, com finalidade de correção de fator de potência imposto por outros motores de indução. Geralmente aí fornos por indução eletromagnética, geralmente forno de indução, tudo que gera indução, né, que tem indução de eletromagnética, ela gera uma potência reativa. Essa potência, ela é aquela chamada energia suja, né, que você não pode jogar lá na rede, né, porque não é uma energia útil que se pode utilizar. Então, para fazer isso, né, você faz um fator de correção de potência. E fazer essa correção de fator de potência pela geração de energia de potência reativa é uma forma, a outra é pelo banco de capacitor, né? O pessoal que trabalhou na área elétrica aí, que já tem intimidade, sabe como é que é feito isso, né? E esses geradores síncronos, pessoal, são também utilizados em usinas geradoras de eletricidade. Bom, um exemplo também, pessoal, é um motor elétrico. O motor elétrico também do carro. Ele pode ser utilizado em um motor síncrono, que ele pode ser usado como gerador, né? Como ele faz aquela chamada frenagem regenerativa, ele joga carga para a bateria e como eu dou potência, ele pega da bateria e joga para o motor, né? Então ele consegue fazer o movimento inverso, né? Então ele reverte giro para poder regenerar eletricidade, né? Bom, e como é que é o princípio de funcionamento, né, desses motores, né? Então, assim como nos motores de corrente contínua, esse enrolamento do campo ele é estimulado por uma fonte de corrente contínua. O enrolamento dos polos, né, que é a bobina polar, né, é ele fixado no rotor e é conduzido aos anéis coletores. Caso a bobina do estator seja ligada a uma fonte de corrente alternada, a máquina então vai funcionar como um motor síncrono, né, e vai girar com velocidade síncrona, que é em sincronismo com o campo girante gerado pelo enrolamento do estator, imposto pela quantidade de polos e a frequência da fonte, ou seja, não tem essa diferença entre a frequência ali, né, e o campo girante, né, a velocidade e esse campo girante. Então, não gera o escorregamento. Isso que faz a diferença do síncrono para o assíncrono. Essa assincronia justamente nessa diferença que chama escorregamento, né? Por isso que dá essa diferença da frequência com a velocidade do motor. Por isso que eles chamam de assíncrono. Esse aqui é assíncrono, ele sincroniza o campo girante com velocidade, né? Então, o motor síncrono ele tem um estator, que é onde está acoplado o conjunto de bobinas, né, que é a parte fixa, né, tá as bobinas alimentadas em corrente alternada. A gente tem o rotor, que é a parte móvel, né, então ele possui conjuntos de bobinas acopladas à parte de anéis alimentados em corrente contínua, formando os polos, né, que são esses polos aqui, né, então por indução gera esses polos. E a escova, né, a escova então vai deslizar sobre os anéis, né, que estão acoplados ao porta-escova que está preso ao estator, que vai estar justamente aqui na periferia do estator, né? Bom, então, como característica de operação, pessoal, esses motores vão ter dupla excitação e alimentação elétrica para o enrolamento de campo e para a armadura. E o torque, ele é em apenas uma velocidade, né? Então, ou seja, ele não vai dar variação de torque, ele é apenas um. E o rotor e o campo de fluxo, eles se movimentam sem sincronismo, né? Então, o rotor ali junto com o campo, ele não vai ter esse sincronismo, né? Mesmo sendo síncronos, né? Bom, já os motores assíncronos, pessoal, eles são conhecidos como motores de indução, então eles vão imprimir a rotação em uma velocidade próxima, mas não a mesma da velocidade síncrona, né? Então vai ter essa diferença. Esse sincronismo é realizado com a frequência de rede de alimentação em corrente alternada, que é de 60 Hz, né? Então, por isso que chama de assíncrono. Ele vai ter uma rotação e uma velocidade próxima, mas não igual à velocidade síncrona, né? Bom, o motor assíncrono, pessoal, bem parecido aí com o síncrono, só que agora vai ter o estator, né?
é a parte fixa, onde as bobinas de campo estão localizadas, que são essas daqui, né? E elas têm a sua ligação, o formato e disposição conforme o tipo do motor. O rotor, que é a parte móvel, né, onde faz então o giro, né, onde gira o eixo ali. Então ele é constituído pelo induzido e pela modelo gaiola de esquilo, né, que é justamente essa parte aqui que parece aquela gaiolinha de esquilo, né? Bom, além desse motor aí, pessoal, assíncrono, a gente tem os monofásicos de fase auxiliar. Ele é muito utilizado aí no dia a dia, né, para esses, principalmente eletrodomésticos aí e outros produtos monofásicos elétricos do dia a dia, uma ferramenta ou outro do tipo. É semelhante, né, dos motores trifágio e indução, e o estator agora ele tem dois enrolamentos, um com fio mais espesso e com inúmeras espiras, que é o chamado enrolamento principal, e um enrolamento com fios estreitos, né, e com poucas espiras, que é o chamado auxiliar de partida, né? Então, o enrolamento principal, ele permanece ativo durante todo o tempo de funcionamento do motor. Porém, o enrolamento auxiliar, ele só vai auxiliar na partida. Então, ele só auxilia ali na partida e depois ele é desativado, né? Então, ele vai ser desativado por um dispositivo automático localizado entre a tampa do motor e do rotor. E normalmente, né, um capacitor é ligado em série com o enrolamento auxiliar. Desta maneira, otimiza o conjugado do motor. Então, quem já viu aí motor elétrico aí, né, com um capacitorzinho ali, é porque esse capacitor utiliza na partida e ele é monofásico, né? Esse capacitor ali, ele funciona com uma espécie de variação de velocidade, ao invés dele atingir a velocidade instantaneamente, né, que é uma característica do motor elétrico, ele vai meio que dar uma rampa de aceleração, uma espécie de suavizar a partida. Então, ele funciona com uma espécie de soft start ou inversor de frequência, né? Certo, pessoal? Deixa eu ver se não caiu aí. Bom, então, pessoal, esse motor aí, né, de fase auxiliar, a gente tem alguns tipos aí, é o de fase dividida ou de, chama split phase, né, que é, por exemplo, aplicado no ventilador, com um capacitor de partida, né, então tem os lavadores, né, o lavador a gente sabe que ele tem várias velocidades, né, então ele precisa dar uma suavizada, ainda mais a bacia ali onde fica a roupa, né, tem peso, gera peso, então não posso partir ali com toda a velocidade, né? Então ele não posso ali atingir de uma vez, até que geralmente esses motores também têm uma correia, isso pode arrebentar a correia também, então tem que suavizar a partida. Eu tenho com um capacitor permanente, por exemplo, no caso as furadeiras, né, que ela também vai variar a velocidade, e com dois capacitores aí, né, dependendo aí da aplicação, no caso um compressor, né. Bom, então esse primeiro motor aí de fase dividida, pessoal, ele possui um enrolamento principal e um auxiliar para a partida, com a defasagem elétrica de 90 graus no espaço. Então, o enrolamento auxiliar ele provoca condução de fase que gera um conjugado, que é indispensável para a rotação inicial e aceleração. Então, à medida que meu motor chega à rotação pré-estabelecida, o enrolamento auxiliar é desconectado da rede por meio da utilização de uma chave. Geralmente, ele é operado por força centrífuga, que é a chave ou disjuntor centrífugo, ou ainda por relés de corrente, chave eletrônica, quando assim for necessário, ou por chave manual, disjuntor centrífugo, entre outros. Então, os motores de fase dividida são aplicados nos ventiladores, né, exaustores, compressores herméticos, bombas centrífugas, etc. Então, são esses aí que a gente precisa, por exemplo, gerar o vento, né, um ventilador, exaustor para tirar calor, né, um compressor para poder colocar o ar, né, compressor hermético, as bombas centrífugas, etc. Bom, pessoal, o motor aí com capacitor de partida, né, o capacitor start, ele tem semelhança ao de fase dividida. Agora, a diferença está na inserção de um capacitor do tipo eletrolítico em série com o enrolamento auxiliar de partida. Então, esse capacitor ele favorece uma maior defasagem entre as correntes de enrolamento principal de partida, levando esse conjugado de partida. Então, quando o motor atinge 80% de sua velocidade de trabalho, o circuito auxiliar é desativado. Então, esse circuito auxiliar junto com o capacitor, ele vai funcionar como um suavizador mesmo de partida, para suavizar, deixar, menos aquele tranco da partida que é característico do motor elétrico.
A gente sabe que o motor elétrico ele é torque instantâneo, né? Então, ele dá aquela suavização de aceleração para evitar, né, uma sobrecarga ali ou uma falha em algum componente mecânico. E logo após, então, o seu funcionamento é semelhante ao do motor de fase dividida devido ao seu elevado conjugado de partida, que pode chegar, então, a 200% ou 350% do seu conjugado nominal, né? Bom, e o motor de capacitor de partida, ele tem uma variedade de aplicações. A fabricação vai envolver potência que vai de 1/4 de cavalo até 5 cavalos, né? E esses motores, pessoal, são aplicados em lavadores de roupa, pode ser também aplicado em ventilador, exaustor, esmeril, bombas centrífugas, entre outros. Nesses ventiladores exaustores, pessoal, seriam aqueles casos de ventiladores que já são acionados também por uma correia, né? Onde eles também não podem ser acionados de forma abrupta para não ter falta de sincronismo ali da correia ou gerar um escorregamento ali na correia, né? Então ele tem que ser mais suavizado, né? Então já são ventiladores maiores, então eles têm uma massa maior, então eles não podem ser acionados de uma vez só. Então, só um porte maior vai exigir um pouco mais aí, né? Já que pela física, né, tem um momento de inércia maior, e tem uma massa maior. Então, para você movimentar essa grande massa, você também não pode fazer isso instantaneamente, né? Bom, o motor com capacitor permanente, ele é semelhante ao de partida, porém a diferença vai estar no circuito auxiliar, que vai ficar constantemente ligado ao capacitor eletrostático. Então, ou seja, agora o capacitor, né? O capacitor ele vai ficar constantemente ali ajudando nessa modulação de velocidade. O seu funcionamento ele é semelhante ao de um motor bifásico, ou seja, ele tem um campo girante e não pulsante, né? Então ele vai proporcionar um regime de trabalho silencioso, né? Então, do ponto de vista acústico aí, ele é mais vantajoso, né? Porque o campo pulsante ele acaba gerando ali, né? Ele fica dando picos e pode dar aqueles ruidinhos ruins, né? Que o girante não, o girante como ele está na rotação, ele tende a ter menos ruídos, então ele tem menos picos, né? Picos ali de corrente. E já viu aqueles ruídos por exemplo, aqui, eu sei que é um pouco mais exagerado, aqueles que é próprio de alta tensão, né? Que é ruim aquele ruído, né? E mesma coisa para os motores, né? Então, para o ventilador, né? Para o ventilador de casa que precisa ser o mais silencioso possível, você precisa garantir um motor mais silencioso, né? Então, precisa de um regime de trabalho silencioso, com rendimento potência e com baixa corrente partida. E esses motores com capacitor, pessoal, eles são aplicados em equipamentos que deixam de requerer elevado conjugado de partida, né? Então, são aqueles que não. O que que é o conjugado? É aquele que parte com carga, né? Que não tem grande inércia. Então, por exemplo, ventilador, soprador, bomba centrífuga, furadeiras e máquina de costura. Então, são aquelas ditas máquinas leves, né? Que elas não. Então, tá, a furadeira, por mais que você fure ali, gera uma carga, mas ele não força, né? Ele não tem um conjugado de partida alto, né? Porque ele tem uma carga ali muito grande para ele poder iniciar um movimento. Porque esse é um dos principais aí problemas aí, né, de selecionar o motor é a questão de conjugado de partida, que é o motor, né, com algum tipo de peso ali que ele precisa tirar da inércia, né? Tirar uma certa coisa da inércia é um pouco mais complicado, né? Depende do tamanho, do peso, do momento de inércia, né? Então envolve alguns conceitos físicos aí. E esses motores, pessoal, eles são de menor tamanho e isentos de manutenção, já que possuem também contatos e partes móveis. Bom, pessoal, o motor com capacitor permanente, né? Opa, peraí, repetiu aí. Bom, pessoal, então a gente vai ter vantagens e desvantagens, né, desses motores. Então, as vantagens, ele tem um menor custo de produção, né? Então, de aquisição também ele vai ser menos custo, né? Ele tem um bom torque de partida e impõe velocidade constante. Já a desvantagem, vai ter corrente de partida alta, vai ter maior custo de manutenção, né, devido à necessidade de dispositivo de partida. Então, um capacitor, pessoal, o capacitor, à medida que o seu tamanho da capacitância, né, geralmente ele é um pouco maior ali, se for permanente, exige um pouco mais do capacitor, ele é caro.
O circuito auxiliar também, à medida que ele vai, o número de partidas ele vai desgastando. Ele tem que ser um pouco mais robusto, né? Tem que ser um pouco mais complexo também, um pouco mais caro. Eles vão ter um baixo fator de potência, né, pessoal? Então, se eu deixo de dimensionar ele bem para uma determinada carga, ele já vai ter um baixo fator de potência. Então, ele tem que ser um motor muito bem escolhido e muito bem dimensionado. E ele provoca desequilíbrio nos sistemas elétricos por serem monofásicos. Então, por exemplo, em sistemas que tem, se tem aparelhos, né, equipamentos monofásicos com trifásico, né, dependendo da demanda, eles geram um desequilíbrio nas cargas, principalmente nas cargas trifásicas. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, ó, esse motor aqui está em desequilíbrio, né? Ele está desequilibrado, ou seja, ele está em desequilíbrio de carga, ou seja, uma fase está com menos carga que a outra. Então, você precisa equilibrar esse motor para ele poder funcionar, na sua melhor fator de potência, na sua melhor, rendimento, seu melhor rendimento. E esses equipamentos, né, por ele pegar uma fase só, ele vai pegar de uma fase, onde suga de uma e não suga das outras. Então, precisa até dimensionar bem esses motores monofásicos para distribuir bem, não ficar pegando só de uma fonte. Então, tem que ficar meio que pegando de uma fonte, de outra, para poder gerar menos esse desequilíbrio aí dos aparelhos trifásicos, né, onde há necessidade e exigência deles aí. Bom, sobre os motores de alimentação trifásica, pessoal, do ponto de vista de material, o estator, então, ele é formado pela carcaça, pelo núcleo de chapas e pelo enrolamento trifásico. Então, a carcaça, né, é a estrutura suporte do conjunto, então ela é bem pesada, então, quem já viu um motor, ele é bem pesado, ele é ferro fundido, pode ser aço ou alumínio injetado, ele é resistente à corrosão, né, porque dependendo de onde eu estou aplicando ali, precisa, né, dessa resistência e com aletas. Essas aletas aí, pessoal, é para fazer a troca, né, troca de calor, né? Eu não tenho nenhuma forma de troca de calor a não ser com o próprio ar. Então, preciso ter essas aletas. Essas aletas melhoram, então, vamos dizer ali, melhora o contato, né? Contato com o meu ar atmosférico. Então, quanto maior a área de contato, melhor eu consigo trocar calor. Então, todos os equipamentos que são, vamos dizer assim, refrigerados a ar, né? Então, todos aparelhos que trocam calor com ar, não tem ali um sistema de arrefecimento, utiliza as aletas, né? Então, por exemplo, computador ali, né? Trocador de calor é a aleta. Moto, né? Boa parte das motos, as motos mais baratas ali, então ali no cabeçote tem a aleta, aquelas aletas justamente para trocar calor, que não tem ali um radiador, né? E, por exemplo, motores bem grandes, a gente tem os motores ali que tem um sistema de arrefecimento, tem uma jaqueta de água ali em torno deles, né? Essa jaqueta de água é justamente para fazer a troca de calor, para tirar o calor que gera ali pelo motor e jogar esse calor para fora, né? Para melhorar a questão de eficiência do motor, né? O núcleo de chapas, né? Então, as chapas são de aço magnético tratados termicamente, né? Para reduzir então ao mínimo as perdas no ferro, né? Para melhorar então um máximo o meu motor, né? E o enrolamento trifásico são três conjuntos iguais de bobinas, uma para cada fase, tá? Vão formar um sistema trifásico ligado à rede trifásica de alimentação. O rotor é formado pelo eixo, né? Onde ele vai pegar a energia elétrica e vai gerar a mecânica, né? Desenvolvida pelo motor. Ele também é tratado termicamente para evitar problemas, né? Então, principalmente distorções, né? Como empenamento, né? Então, ele tem um empenamento ali que é uma flexão, torção também e a fadiga, né? Que a gente sabe ali que à medida que tem, ou pelo conjugado ali, pelo torque, ou pelo número de partidas, né? Você gerar fadiga no eixo. O núcleo de chapas do rotor, que tem as mesmas características de chapa do estator, e as barras e anéis de curto-circuito, que ele é injetado sob pressão numa única peça, né? Essa peça única aí, pessoal, essas barras e anéis, é justamente para ter uma melhor distribuição, principalmente no meu campo, né? O campo magnético. Se tiver um cantinho vivo ali, as cargas tem tendência de ir em pontas, né?
Isso pode gerar uma distribuição desigual dessas cargas, né? Então, por isso tem que ser uma peça única, para não ter frestas nem lugares onde se concentram as cargas. Então, ela fica igualmente distribuída. E isso melhora a eficiência do meu motor, né? Bom, os motores elétricos de trifase de rotor bobinado, pessoal, são motores constituídos por regime de trabalho em rede corrente alternada de trifase. Então, quando eu pretendo controlar a velocidade do motor. Esse modelo de motor proporcionando uma partida forte com uma pequena corrente de partida. Então, são motores adequados para potências elevadas superiores a 5 cavalos. Os trifases de rotor bobinado são indicados para partidas com toda a carga, pois não geram intensidade excessiva de corrente na rede elétrica. Então, esses motores são muito utilizados para executar tarefas que exijam variações de velocidade. Então, o enrolamento que há no rotor desses motores, ao realizar a variação de intensidade da corrente que transita no induzido, faz variar então a velocidade desse motor. E para regular a velocidade e a inversão de marcha, né? Então, esse motor permite, né, inversão de giro. Né, ele pode realizar um deslocamento de um conjunto de escovas, que possibilita variar a tensão induzida nos enrolamentos, né, do rotor. Então, essa regulagem ela pode ser feita por circuitos eletrônicos, dependendo do fabricante. Bom, então esse tipo de motor, pessoal, ele tem o estator, que é os mesmos modelos de enrolamento, ligação e distribuição dos motores trifase, indução ou síncrono. Tem o rotor, né, que é um enrolamento com várias bobinas isoladas, formando dois ou três circuitos. E esses circuitos são unidos por um ponto comum em um dos lados e no outro por três anéis coletores, onde são alojadas as escovas coletoras por meio dos anéis. Isso estabelece o contato elétrico no enrolamento do rotor e o resultado de partida externa. Os motores de alimentação trifásico, rotor Gauss de esquilo, né? Ele é uma máquina elétrica de corrente alternada assíncrona com rotor em curto-circuito, em que a velocidade vai estar sujeita à frequência da fonte de alimentação e do número de polos do motor. A frequência, então, ela é fixa, não tem como mudar. Então, o que vai mudar aí a frequência, né? A rotação do motor, né? É o número de polos, né? Então, o número X de polo vai dar uma velocidade, um outro número X vai dar um outro número de velocidade, né? Então vai ser fixo com o número de polos, né? Bom, ele é composto, pessoal, pelo estator, né, que inclui a carcaça e o núcleo. Então é a parte externa, que é em ferro fundido ou aço, ou chapa de aço. Então ela sustenta ali a máquina, né? Então ele é fabricado em chapas de ferro silício, em formato de um pacote rígido, né? Então ele tem que ser, de certa forma, ali blindado, né, para não ter fuga de corrente, né? E também que tudo se concentre ali dentro da parte que realmente importa, onde vai gerar o giro, né? Gerar ali o movimento. E na parte interna do núcleo, né? Então vão ter ranhuras em que as bobinas são acopladas, né? Então nessas ranhuras onde ficam as bobinas. O induzido ou rotor, né? Que é a parte móvel. Então são as barras condutoras fechadas em curtos por meio de anéis. Essas barras vão ter então o formato de gaiola de esquilo, né? Então aqui, pessoal, deixa eu só mostrar aqui um princípio do funcionamento. Ó. Pessoal, compartilhar com o som aqui. E o rotor irá desacelerar gradualmente. À medida que diminui a velocidade, o campo magnético corta o loop do rotor, de modo que a corrente e a força induzidas aumentam novamente. Então, o rotor irá acelerar. Resumindo, o rotor nunca será capaz de alcançar a velocidade do campo magnético. Ele rotaciona a uma velocidade específica, que é um pouco menor do que a velocidade síncrona. A diferença entre as velocidades síncrona e do rotor é conhecida como slip.
o pau grande, vamos dizer assim, grosso, tal, ele tipo Oi, pessoal. Hoje aqui no laboratório a gente vai dar início A invenção dos motores usado. Para obter a resposta a esta pergunta, vamos considerar diferentes casos. Considere um caso em que a velocidade do rotor, isso se traduz em força zero na barra do rotor, e o rotor irá desacelerar gradualmente. À medida que diminui a velocidade, o campo magnético corta o loop do rotor, de modo que a corrente e a força induzidas aumentam novamente. Então, o rotor irá acelerar. Resumindo, o rotor nunca será capaz de alcançar a velocidade do campo magnético. Ele rotaciona a uma velocidade específica, que é um pouco menor do que a velocidade síncrona. Governa os mundos doméstico e industrial. Vantagem aí, né, pessoal, dos motores trifásicos, né? Então, como vantagem, o baixo custo, o bom torque na partida, a manutenção de baixo custo e uma velocidade constante, né? Agora, a desvantagem, né, vai precisar de inversor eletrônico ou dispositivos para controle de velocidade, né? Porque como a frequência é fixa, os números de polos são fixos, eu não consigo modular a velocidade do motor. Então, para isso, eu preciso de algum tipo de dispositivo, seja um soft start, só para a questão da partida da parada, ou no processo todo eu vou utilizar um inversor de frequência, que aí modulando a frequência, eu modulo a velocidade, então eu consigo suavizar partidas aí ou regular a velocidade conforme eu programo no inversor, né? Ele vai ter uma alta corrente partida, né? Então ele exige uma corrente partida alta, né? E um baixo fator de potência se eu for mal dimensionado, né? Então eu preciso dimensionar bem para poder garantir, né? Bom, pessoal, no motor aí, ó, o motor então a gente vai ter aí características que próprias aí, né? Muita coisa eu preciso dele, né? Como, por exemplo, código, número de fases, a tensão nominal de operação, o regime de serviço, o rendimento, o modelo da carcaça, o grau de proteção, a classe de isolamento, a temperatura da classe de isolamento, a frequência, potência, a velocidade nominal, né, pela rotação nominal por minuto, a corrente nominal de operação, o fator de potência, o fator de serviço, a altitude, a massa e a especificação do rolamento dianteiro e quantidade de graxa, bem como a especificação do rolamento traseiro e quantidade de graxa, o tipo de graxa utilizada nos rolamentos, o esquema de ligação, o tempo de relubrificação do motor, certificações, relação da corrente de partida pela corrente nominal, a categoria de conjugado, a corrente no fator de serviço, a data de fabricação, o número de série. Então, ele fornece praticamente essas 30 informações aí do meu motor. Bom, ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida ou questionamento? Tudo certo, pessoal? Então, aí na próxima aula, pessoal, vou falar os assuntos aí pertinentes da primeira situação de aprendizagem, certo? Bom, então é isso aí, turma. Vou finalizar então aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou questionamento, então deixe procurar. Bom, pessoal? Então é isso aí. Desejar a vocês então aí uma boa noite. Ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima.